Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saúl, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Olha aí na tela, o 11 contra 11. Vene Casagrande. É por aí que vai vir o Flamengo, é isso? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, ele como titular, é isso? Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Samuelino e Pedro, que a torcida tanto pediu. É por aí, ô Vene Casagrande? É por aí. De repente a gente pode ver uma mudança, Fernandinha Maia. Por exemplo, Everton Araújo é um jogador que poderia começar essa partida, mas, assim, eu dando a minha opinião já... E aí seria no lugar do Pulgar, né? No lugar do Pulgar, mas eu acho que se o Pulgar ele estiver bem fisicamente para ele entrar em campo e disputar ao menos 60 minutos, ele tem que ser titular. Por que eu acho isso? Porque o Everton Araújo, a gente já sabe o que ele vai entregar. E o que ele vai entregar... A gente sabe que, assim, é comum, tá? Isso aqui não é um demérito a um jogador. Eu estou fazendo uma comparação com os demais jogadores da posição dele no atual elenco do Flamengo. Não é que ele seja um jogador ruim, mas ele está abaixo dos demais. Inclusive, está muito abaixo do Pulgar. Então, o Pulgar fica aquela dúvida de como ele vai voltar depois de um longo período. Muito tempo, né, exatamente. Ele não entra em campo desde o dia 29 de junho. É muito tempo parado. Mas, repito, se ele estiver bem fisicamente para jogar pelo menos 60 minutos, na minha concepção, ele tem que ser o titular, embora ele seja um jogador pendurado e já pensando no outro jogo, mas enfim, não tem jeito. Para mim, ele tem que ser titular. No ataque, de repente, a gente pode ver um Gonzalo Plata surgindo, mas eu acho que é basicamente isso aí. Eu não tenho a informação de qual escalação vai a campo, mas soube que o Pedro deve ser titular e eu acho que o Pedro tem que ser titular. Então, assim, embora o Bruno Henrique, a gente saiba também que é um jogador extremamente decisivo nesse tipo de confronto, em clássico, é rei dos clássicos, mas eu acho que se o grande problema do Flamengo é finalização, inclusive até estava estudando o time do Flamengo para poder fazer o programa, o Flamengo precisa de 14 finalizações para marcar um gol. Isso, para mim, é um aproveitamento horrível para os jogadores que o Flamengo tem no setor ofensivo. E o Pedro é um jogador que ele te entrega finalização, é um jogador que sabe fazer gol, é um jogador goleador. Então, assim, ele é o único que tem o antídoto para o problema que o Flamengo apresenta hoje. Exatamente. Eu entendo o Filipe Luís, mas se eu fosse escalar, no meu time estaria o Pedro. E aí eu acho que cabe ao treinador ele trabalhar para encontrar um equilíbrio entre intensidade e o que ele entrega dentro de campo. O que ele entrega dentro de campo é gol. É gol que o Flamengo precisa. Então o Pedro tem que ser titular. Muito bem. E pelo lado do meu fogão, a gente... não foi uma apuração nossa, tá? A gente até viu
os sites falando, inclusive os nossos colegas lá do Globo.com, especulando que esse vai ser o provável Botafogo, tá? Vocês sabem que meu drone não fala e antes de clássico nem sobe. Porque às vezes ele não fala e a gente sobe o drone. Mas é melhor nem subir o drone. Eu prefiro ir o quê? Na base da fé. Entendeu, ô, Lucas Pedrosa? Léo Link, Matheus Ponte. Lembrando que saiu agora há pouco os relacionados do Botafogo. O Vitinho não tá nem, obviamente, entre os relacionados. Jogou com a seleção brasileira lá do outro lado do planeta. Nem Alex Telles, né? Porque eu vi gente dizendo também, que ele iria pro jogo e ele não foi pro jogo. E o David Ricardo e o Barbosa. Lembrando que os dois são pé esquerdo, né? Então a gente tá vendo aqui uma improvisação na zaga. Tem a opção do Gabriel no banco de reservas, que veio do Volta Redonda, já fez o jogo contra o Fluminense. Um bom jogador, 26 anos, mas pode ser essa escolha do Ancelotinho. Marçal pelo lado esquerdo, voltando de lesão. O Alan e o Marlon Freitas, que são os únicos relacionados como volantes na lista de relacionados, não tem outros volantes relacionados. O Santos Rodrigues, Savarino, Cuiabano e Arthur Cabral. Reparem aí que pode já existir mais uma vez, isso não é incomum na temporada, uma improvisação do Cuiabano como um ponta esquerda. E aí tem um problema, que é, se você começa com o Marçal, que tá voltando de lesão, e aí você tem o Cuiabano, né, e você pode botar o Cuiabano ali pro lado esquerdo e tirar o Marçal, mas também o Marçal, ele é um cara que pode fazer a zaga caso aconteça alguma coisa. O Botafogo tá indo na base do é o que eu tenho, né? É o que eu tenho e vambora. Mas um é o que eu tenho, Pedrosa, que é um time com muita qualidade, claro. né? Você tá falando aí, Matheus Ponte, estava no passado, Barbosa, estava no passado, Marçal, Alan, Marlon Freitas, Savarino e Cuiabano. São 7 jogadores que fizeram parte do Botafogo, mesmo nem todos sendo titulares absolutos, fizeram parte do Botafogo campeão. Botafogo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É claro que não é aquele time do ano passado e nem mesmo até a força máxima do Botafogo, mas é um time completamente competitivo. Então acho que o torcedor do Botafogo, por mais pessimista que possa estar por conta dos desfalques, tem que olhar, como eu sempre digo aqui, o copo um pouco meio cheio. Lembrando que o Arthur tá no banco de reservas à disposição e tem um outro cara também que a gente não... o Santos tá bem, né? O Santos tá muito bem. E tem um outro cara que a gente não tá falando muito dele. O Jefinho, ele também é uma opção para esse jogo aí, tá no banco de reservas normal, não tem problema de suspensão e nem tá lesionado. Agora, o Fernandinho, em relação à lateral esquerda, de repente pode ser uma estratégia do Ancelotti. Porque assim, o Cuiabano é um jogador extremamente ofensivo. Muito. E a gente sabe como o Flamengo sabe aproveitar o lado direito ali, que é o lado mais forte do Flamengo, muitas vezes quando vai ao ataque. E o Marçal é um jogador mais defensivo. Então o Ancelotti ele pode estar pensando nessa estratégia também. Não tenho essa informação. Estou apenas aqui fazendo uma leitura em cima dessa escalação. E uma boa leitura. Porque é totalmente diferente você ter o Cuiabano na lateral esquerda e ter o Marçal. Sim. Os dois jogadores são muito bons, mas com características diferentes. Não, o Marçal é um cara extremamente capaz defensivamente falando e é um cara com muita experiência e ele cresce muito em clássico grande. A gente brinca entre os botafoguenses que o Estevão tá no bolso do Marçal até hoje, no jogo do ano passado. É verdade. O Marçal entrou com essa função e ele fez o que tinha que ser feito. Vamos começar o 11 contra 11? Léo Link ou Rossi? Começa com você, Lucas Pedrosa. Rossi, não tem muito o que fazer aí. Acho que o Léo Link tem potencial, mas são goleiros de prateleira diferentes. Vai você, Fernandinho. Primeiras damas. Eu não vou fazer clubismo hoje. Não. Ah, porque eu queria desempatar. Tá, Léo Link, vai, Venê. Eu ia desempatar. Porque se eu falo Rossi, a gente já ia mudar logo, entendeu? Vai, Venê, desempata, Venê. Não, eu vou no Rossi. Fase boa tá o Rossi, né, gente? Embora ele tenha dado mole aí em algumas partidas, eu até mencionei isso aqui durante os nossos programas, mas, inclusive, ele foi eleito o melhor goleiro do último mês no Campeonato Brasileiro. E eu acho que não é nenhum absurdo, ele vem fazendo boas partidas. E ele coloca o Flamengo nas penalidades, né? Ainda ele coloca o Flamengo na outra fase da Libertadores. O momento é melhor. É essa hora que o goleiro tem que mostrar quem ele é, e ele fez isso. Contra o goleiro do Estudiantes, que era um goleiro pegador de pênalti do Uruguai. Então, assim, ele tá numa fase espetacular. Matheus Ponte ou Varela? Vai você, Venê, começa você. Varela vive um grande momento na carreira, inclusive. Arrisco a dizer que é o melhor momento da carreira dele. Está vivendo um grande momento na seleção uruguaia, enfim, dando assistência. E no Flamengo, hoje, para mim, ele é titular absoluto, vive um grande momento. Então, eu voto no Varela. Você? Se fosse o Vitinho, eu iria de Vitinho.
mas sendo o Matheus Ponte, que eu acho até um jogador também com potencial. Vou de Varela. O Varela é um lateral que ele faz o feijão com arroz muito bem feito. Ele é um cara consciente taticamente, tecnicamente também não quebra a bola, muito pelo contrário, se dedica, faz o que o Felipe Luiz pede, então acho que ele também está no momento melhor. David Ricardo ou Léo Ortiz? Eu voto no Varela também, tá, gente? Vai. Léo Ortiz, eu acho que, enfim, a gente está falando de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atualmente, está vivendo grande fase, embora tenha caído de produção, isso precisa ser dito, mas acho que foi muito também pelo desgaste físico, e não só ele, né, o time do Flamengo inteiro também, mas o momento do Léo Ortiz é muito bom. Não fala aquela palavra. É aquelas expressão. Duas palavras. Poupa tempo. Poupa tempo, é isso. O que é, garoto? Poupa tempo. Agora eu quero ver se é poupa tempo. Não, briga boa. Barbosa ou Léo Pereira? Eu vou votar primeiro. Alexander Barbosa. Vai justificar? Bom, a justificativa é... Quer justificar seu voto? A qualidade que o Barbosa tem, é inegociável. Porque sim, lembra dessa? Porque sim. Porque sim. Porque sim. Bom, ofensivamente e defensivamente na bola aérea. Bom no desarme, um jogador experiente, um jogador que tem o brilho, que tem aquela vontade de vencer, aquela competitividade. Inclusive, eu já falei várias vezes nesse programa, ele traz essa personalidade também para a equipe do Botafogo. É um jogador extremamente regular. Ele está no Botafogo desde o ano passado. Ele não tem os primeiros jogos muito bem, é até expulso no início. E eu até brincava, gente, é o Carly da Shopee. E depois ele se transformou de um personagem importantíssimo. Atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasil e mantém, mesmo o Botafogo patinando, indo em bons jogos ou não, ele é sempre impecável. Eu não tenho que falar um pingo do Barbosa. Então, e as qualidades que não tem nada a dever ao Léo Pereira. O momento dos dois são muito bons. E se a gente está só olhando o momento, então eu vou olhar um retrospecto recente. Então, meu voto vai no Barbosa, sem sombra de dúvida. Vai, Pedrosa? O meu voto é no Barbosa também. Eu acho que ele é um zagueiro mais completo do que o Léo Pereira, apesar do Léo Pereira ser um baita de um zagueiro. Essa briga é muito boa, cara. É boa. Mas se você olhar 2024, o Barbosa fez um 2024 melhor. O Barbosa sofre com as próprias companhias que ele tem muitas vezes, que toda hora ele tem que trocar de companheiro de zaga e mesmo assim mantém o nível. Então acho que dentro do contexto do Botafogo, o Barbosa é mais importante pro Botafogo até mesmo do que o Léo Pereira. Você, Venê? Bom, eu fui voto vencido, eu ia votar no Léo Pereira. Mas, porque sim. óbvio, porque é uma briga muito boa. E eu sou um cara que eu sou fãzaço do Barbosa, não só pela qualidade técnica que ele vem mostrando, mas eu gosto da personalidade dele. Eu acho que todo time tinha que ter um jogador como essa personalidade. Não gosta de perder em nenhum momento, enfim. É um cara que compra a briga dos outros jogadores, que reclama com a arbitragem, isso é importante. Mas eu sou fãzaço do futebol do Léo Pereira, acho que ele não é valorizado da maneira que deveria ser valorizado pela torcida do Flamengo. Até brinco que ele é chamado de patinho feio do setor defensivo, mas para mim era um jogador que poderia até mesmo ser convocado em algum momento para a seleção brasileira, vive grande momento também há muito tempo. Enfim, voto no Léo Pereira. Tem uma qualidade do Barbosa que às vezes ela fica um pouquinho apagada, porque ele também tem pertinho dele um cara que é o melhor no Brasil, que são os lançamentos, né? Os lançamentos, as bolas longas do Barbosa, elas são impecáveis. Só que aí ele tem o Marlon Freitas um pouco à frente, que faz a mesma coisa que ele faz, só que de uma forma muito perfeita. O Marlon é muito especialista nisso. Mas o Barbosa, se vocês observarem nos jogos, ele é um cara que faz essa ligação direta com muita capacidade. Vamos lá. Marçal ou... Pulei alguém? Não é. Marçal ou Alexandro? Começa você, Vene Casagrande. Vou votar no Alexandro. Embora é um jogador que a gente sabe aí que sofre com problemas físicos, mas todas as vezes que ele fica à disposição no Flamengo, é um jogador que dá conta do recado e hoje, sem sombra de dúvidas, titular absoluto. E o Marçal, eu sou também fãzaço do futebol do Marçal, jogador importante pela personalidade também, pela experiência dele, mas é um jogador que joga menos que o Alexandre, então vou votar no Alexandre. Pedrosa. Marçal é bom jogador, mas o Alexandre, na posição dele, no Brasil, ele é craque. Ele é um cara que faz as coisas diferentes e aí ele é muito acima do normal defensivamente e ele também praticamente não erra com a bola no pé, tem uma liderança absurda. É uma pena que ele não esteja apto, de fato, porque senão, para mim, ele seria o titular, inclusive, da lateral esquerda da seleção brasileira. Alexandre. Alan ou Alan? O meu é Alan, tá? O teu é Alan, né? O meu é Alan. Alan ou Pulgar? Pedrosa?
Cara, difícil, né? Difícil porque o Pulgar tá voltando de lesão, o Alan também não é um cara tão constante no time do Botafogo. Perdeu vaga pro Newton, se for colocar dentro da hierarquia, ele é até a terceira opção. Hoje, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, daqui a pouco a bola rola. Eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa amassar a equipe do Botafogo hoje. 2-0 vai ser meu placar. Quero saber o placar e a opinião de todos vocês. Eu tô na expectativa muito boa de que o Felipe Luiz, né, o time que entrar hoje dentro de campo, possa, né, dar o seu melhor e possa sair hoje do Newton Santos vencedores, com a vitória, com os 3 pontos, que é o mais interessante, é o que todos nós queremos. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse jogão, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês, amigas e amigos, eu estou na expectativa muito boa. Então é isso, hoje teremos o retorno aí, pelo que eu estou analisando. Será que o Eric Pulgar pode ser titular? Vamos aguardar os próximos capítulos aí e ver o que vai acontecer nessa partida das 7h30 da noite. Falando sobre Mercadão da Bola, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo tem o interesse em contratar o zagueiro Nino e também o zagueiro Vitão. São jogadores que estão ali no scout do Flamengo, né? E a diretoria rubro-negra tem uma grande ideia, tem um grande desejo de poder contratar o Nino. Então, assim, eu quero saber de você. O Vitão acha até um zagueiro mais rápido. Vamos aí ver o que vai acontecer. Mas eu queria saber de vocês, o Nino seria uma boa no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.